Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do quadro Cena Heróica. Eu vou estar comentando então com vocês aqui o episódio 5, intitulado Bulleteers ou Homens-Balas, a qual temos aí elementos, neste episódio aqui, elementos dos 4 episódios anteriores, que eu vou comentar com mais detalhes referente a cada um deles, inclusive um acréscimo de um novo roteirista neste episódio e também a volta de outro. E além obviamente, como eu tenho comentado aqui em todo o episódio, um colaborador desse projeto da animação dos estúdios Fleischer. Então, no caso, neste episódio, então, a gente vai estar tratando sobre a filmografia de Julian Noah e também alguns outros detalhes referente a essa produção. Um adendo importante para fazer antes desse comentários referente ao episódio em específico, preciso frisar para vocês, e eu vou estar deixando aparecendo aí no card. Foi criado 2 playlists referente ao Cena Heróica, tá? Tem a geral, no caso que daí vai ser destinado a todos os programas que eu tenho feito até então, e o outro está sendo destinado somente para a série animada do Superman, dos estúdios Fleischer. Isso também vai servir para as produções de outras séries, tanto animada e live action, apenas os filmes que vão se manter no quadro de Cena Heróica no geral. Ou talvez eu crie só apenas para os filmes, mas a princípio vai ficar somente para essa questão ali no quadro geral, nessa playlist geral no caso. Bom, então comentando um pouco da trajetória aí do Julian Noah, um dos colaboradores, aqueles que deram a voz a essa produção. Inclusive aqui, eu devo informar vocês que já estamos próximos de finalizar essa parte dos dubladores que colaboraram nessa produção. Então temos aí o Julian Noah, que vai ser comentado agora. Aí teremos também o Jack Mercer e mais o outro narrador, o Jackson, também vai ser comentado nos próximos episódios para vocês terem uma ideia. E daí eu vou seguir, acredito eu, fazendo então um parecer no mesmo episódio ali sobre um pouco da trajetória dos roteiristas e depois ali do diretor, que no caso é um dos irmãos Fleischer, no caso o Dave. Daí eu vou fazer um episódio específico para ele que talvez deve cair lá no último episódio, inclusive. Mas então, tratando sobre a vida do Julian Noah, na verdade o nome completo dele é Julian Ismar Noah. Ele nasceu em 28 de fevereiro de 1879, e assim como boa parte do elenco que está dublando essa animação, os seus 3 companheiros que eu comentei nos episódios anteriores, no caso o Grant Richards, que é o primeiro narrador do primeiro episódio, depois é substituído pelo Jackson, o Bud Collyer, que faz a voz do Clark e também do Superman, a Julia Alexander, que faz a voz da Lois Lane, o Julian Noah também ele é responsável pela voz do Perry White, conhecido personagem da História do Homem de Aço, no caso ele é o editor-chefe do Planeta Diário, e ele inicia sua filmografia, sua carreira, primeiramente, assim como eles, na radionovela do Superman, em 1940, e como consequência, acaba sendo chamado pelos irmãos Fleischer nesta série animada de 1941, a qual ele faz a estreia no episódio Cientista Maluco, que seria o primeiro episódio dessa série animada, e ele começa a aparecer, com exceção do segundo e terceiro episódio, mas ele segue aparecendo nesse 4º e 5º episódio, e se não me engano ele também está no 6º episódio de volta fazendo esse papel do personagem. Mas o Julian Noah não dedicou apenas à radionovela do personagem em si, também nesta animação de 1941, mas também em outros projetos que não envolvessem algum personagem da DC, dedicando sua carreira não ao cinema, mas sim às séries de TV na época. Eu trouxe alguns exemplares para vocês terem alguma noção, inclusive devo frisar aqui alguns deles, normalmente era cerca de apenas um episódio de participação, tirando, como eu falei, esta série animada, a radionovela, teve apenas 2 séries que ele teve maior participação, e eu vou comentar com vocês logo em seguida. Então, para vocês terem uma ideia, algumas dessas séries que ele chegou a participar e que ele só teve a participação de um episódio, por exemplo, temos o Out There, de 1951, outra série também que é do mesmo ano de 1951, se chama Crime Photographer, temos a The Web, de 1950, e as séries com que eu estava me referindo, que ele teve maior participação, uma delas se chama, por exemplo, Studio One, que é uma série que iniciou em 1948 e finalizou 10 anos depois, ou seja, em 1958, na qual ele participou em 3 episódios apenas, 2 episódios na segunda temporada. Uma delas ele fez um personagem randômico, não que tenha alguma propriedade referente, alguma importância, e em um dos outros episódios dessa segunda temporada que ele participou,
ele faz daí, no caso, um papel relevante que se chama o juiz Drayden. E como eu falei, né, o outro episódio que ele chegou a participar, né, que no caso daí seria em um episódio da terceira temporada, ele fez o papel do personagem chamado John Malloy. Por fim, então, como eu estava comentando sobre as outras séries que ele tem maior participação, a segunda maior série que ele participou, que tem 6 episódios, inclusive, né, devo frisar que esses 2 episódios cada foi nas 3 primeiras temporadas, então 2 de cada temporada ali, que é a série de terror e mistério chamado Suspense. Então esse foi um dos projetos que ele teve maior participação, além do que eu havia comentado anteriormente, referente aqui a participação com relação ao personagem do Superman. Então, para terminar um pouco sobre a trajetória do Julian Noah, né, ele infelizmente veio a falecer em 26 de novembro de 1958 e ele chegou, né, nesse meio tempo, casou com uma moça chamada Jane Salisbury. Obviamente o IMDb não dá informação, né? Alguns atores eles colocam as informações da causa da morte, mas no caso do Julian Noah não foi colocado nenhuma informação referente. Só foi informada a data, né, como eu acabei de dizer, e que foi na cidade de Nova York. Apenas essa situação. Após a destruição completa do quartel-general da polícia de Metrópolis, a gangue titulada Homens Balas ameaça a cidade de novos ataques, a não ser que o prefeito então autorize e abra o cofre público para o saque. Porém, sob pressão, o prefeito coloca o exército para a proteção dos principais pontos de ataque da gangue e, sem se render às ameaças, nega a proposta e somente o Superman pode conter e neutralizar os criminosos. Então, com relação aqui às minhas considerações acerca desse episódio, devo frisar primeiramente uma situação bastante interessante que eu tive que reassistir alguns trechos importantes para fazer os acréscimos, os tópicos para eu comentar aqui no episódio, porque ele é um episódio que passou extremamente rápido. Inclusive fica aqui uma informação, né? Como eu sempre coloco nas informações técnicas, eu sempre coloco ali duração aproximadamente 10 minutos, né? Porque a média dos episódios é cerca de 10 minutos. Alguns têm um pouco mais, né? Tem, se não me engano, acho que é o segundo episódio, inclusive, né? Os Monstros Mecânicos, que tem uma duração de 11 minutos. Mas os demais episódios, com exceção desse quinto episódio aqui, os demais têm cerca de 10 minutos. Em específico, esse episódio aqui, ele tem a duração de 8 minutos, e inclusive já até fui conferir o episódio seguinte, que é o telescópio magnético, ele tem 7 minutos e alguns quebrados, mas vamos considerar que através dessa review desse episódio aqui, e do que eu tenho feito aqui, né, ele é o episódio com a menor duração. Então eu tive que rever alguns trechos, porque eu achei interessante que ele passa extremamente rápido, mas ele tem algumas nuances peculiares, principalmente no início do episódio, que me chamou bastante atenção, por mais que a trama seja bastante simples. E quando eu estou tratando referente a esse ponto, referente à trama simples, mas que tem algumas coisas assim que eu achei bastante interessante, e eu já vou vincular o que eu disse no início deste programa aqui, que foi que ele tem elementos dos episódios anteriores. Isso se dá propriamente, né, com o retorno do Bill Turner no roteiro, né? Inclusive, já falando do novo roteirista, temos aqui o Carl Meyer no acréscimo de um novo roteirista. E com esse retorno, no caso do Bill Turner, então temos aí algumas peculiaridades e alguns elementos que já foram trazidos nos episódios anteriores. Então, só para trazer 2 exemplos aqui, temos a questão nível de detalhe e destruição da cidade. A gente pode trazer como um ponto mais recente o episódio anterior, né? O 4º episódio intitulado Gigante do Ático, que temos ali, né, o Tiranossauros destruindo a cidade de Metrópolis. E como a gente vê isso no 5º episódio, né, mais precisamente no início do episódio, que temos ali a destruição do QG, e depois em seguida ali do cofre público, né, o Tesouro Nacional ali de Metrópolis, a gente vê ali o nível de detalhe do desenho que foi colocado na destruição dos ambientes. E o segundo elemento que posso trazer aqui, né, que remete a alguns episódios anteriores também, é a situação da gangue atacar a cidade, né, que são criminosos comuns. Inclusive, esse é um elemento que puxa bastante do 3º episódio, né, que eu tenho comentado, né, desde o episódio $1 bilhão Companhia Limitada, em que temos ali uma gangue de criminosos tentando apenas roubar, né, uma grande quantidade de dinheiro e fugir do local. Aqui se repete da mesma maneira, e inclusive tem um detalhe importante que aparentemente esses criminosos devem ter roubado esse veículo, porque nenhum deles aparenta ter devido conhecimento científico para construir aquele veículo. Então, por mais que o episódio não trata propriamente se eles construíram o veículo, ao qual eu acredito que nenhum deles tenha propriedade de ter feito isso, mas dá a entender que realmente eles não têm a capacidade. Então isso acabou me remetendo ao 3º episódio, inclusive também ao segundo, né, que temos ali
a atenção da polícia, né? Eles tentarem bloquear toda a cidade para evitar os novos ataques, que é o que acontece aqui no quinto episódio. Como eu falei que tem alguns detalhes minuciosos que eu achei bastante interessante, no caso, por exemplo, que acontece logo no início do episódio, né? Que normalmente temos ali desde o primeiro episódio apenas a ameaça dos criminosos querendo atacar a cidade, mas a gente nunca vê essa tensão e o medo da população, né? Com exceção, como eu falei, do segundo episódio, os monstros mecânicos, tem ali os policiais tentando barrar o ataque, né? Do robô até o banco de Metrópolis, então isso é um dos pontos que eu achei bastante interessante, que isso é melhor trabalhado aqui no início desse quinto episódio, né, com o qual a gente vê, além do Clark, o Perry White, a Lois Lane ali, olhando através da janela, ouvindo, né, a ameaça dos criminosos, né, do trio, né, chamado Homens-Balas, a gente também vê toda a população parando para ouvir, né, a ameaça desses criminosos. E um outro detalhe importante daí é que temos algo relacionado com essa tensão da população, que é a Lois Lane escrevendo essa matéria, né? Ela basicamente dedicou o dia inteiro e até a madrugada para reproduzir ali a matéria com relação às ameaças desses criminosos e também ali a entrevista com o prefeito da cidade, na qual ela pergunta para o prefeito ali se ele se renderia a essas ameaças dos criminosos ou não, né? E ele ia impedir esses novos ataques. E é bem interessante, né? Como ela acabou fazendo, né? Escrever uma matéria a madrugada inteira para que fosse publicado já logo no início do dia seguinte as devidas considerações do prefeito com relação às ameaças feitas. E isso eu achei bastante interessante. E, obviamente, ocasionou ali, né, o devido ataque dos criminosos que não aceitaram com bom grado, né, a resposta que foi publicada no Planeta Diário pelo prefeito. Então, para o episódio de Butler Tears, a nota será 4 de 5 claquetes. Mas então, pessoal, terminamos mais uma review do episódio aqui. Lembrando que o episódio seguinte se chama Telescópio Magnético, que eu acredito que vocês também vão gostar bastante das minhas devidas considerações. Lembrando que vocês sempre estão abertos para colocar suas devidas opiniões no campo dos comentários. E lembrando também, na descrição tem as informações com os links referente à playlist de série dublada e legendada que tem disponível no YouTube. Mas lembrando que lá no primeiro episódio eu passo uma dica a mais para quem tem interesse em adquirir esta animação, né, como encontrá-la na versão física, né, em DVD. Então, se vocês puderem assistir, acompanhem através do card, como eu falei, a playlist completa, que logo no primeiro episódio, ao final dele, eu dou essa dica referente a como achar essa versão dessa animação em versão física. Meu nome é Pedro e você está no canal Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC Comics no YouTube.